Agora, imagina uma coisa, que um motorista, uma fraude eventual e possível, um motorista quer alcançar o último bónus da hora, faz uma chamada para si próprio. Isso é fraude. É uma corrida fraudulenta. É uma corrida fraudulenta, não é? Portanto, eu sei que na Frinal houve quem fizesse essa habilidade e claro, viu a sua conta bloqueada. Será que é isso que suspeitaram de mim próprio? Olha, nem me dá jeito, nem me dava jeito, agora nem não dá jeito de maneira nenhuma, não é? Ir atrás dos bónus da Uber. Porque ele começa e termina em Azeitão. E os bónus da Uber são todos direcionados, né, para a cidade. Eu não tenho hipótese de andar atrás dos bónus da Uber. Portanto, por aí também não foi de certeza. Pois é, esse aí, por exemplo, pode ser considerado uma corrida fraudulenta, mas, por exemplo, e se a esposa do senhor chama o carro, e o senhor quer levar a esposa do senhor, porém ela não tem conta? E se o senhor chama da conta do senhor, conta de passageiro, um carro para a esposa do senhor, é fraudulento? O senhor está a conduzir o carro, mas precisou também ser passageiro ao mesmo tempo. Mas essa situação não se coloca, eu não cobro da minha esposa. Não, mas eu digo o seguinte, mas o senhor chamou um carro sendo motorista e foi passageiro ao mesmo tempo. Percebe? A esposa do senhor, por exemplo, não tem conta, o senhor chamou. E se o senhor estivesse mais próximo e caísse para o senhor não pode levar a própria esposa? Eu às vezes, quando entra um passageiro no carro e se chama Susana, eu fico logo a pensar, minha mulher está aqui. Mas não é ela. Porque isso de fraudulenta é muito complicado. Igual ele disse, o senhor tem um amigo que não tem conta, ou então um amigo que passou mal, e o senhor viu uma pessoa no chão a passar mal, não sei, e quer fazer uma chamada para essa pessoa. Posso chamar para o outro carro, exatamente. Deixa eu ver se eu encontro aqui o que é que a Uber diz que é as viagens, o que são viagens fraudulentas, porque às vezes a gente não gosta de ler e dava jeito. Olha, eu fui um deles, sabia o que eram viagens fraudulentas. Tenho aqui que abrir uma nova janela. Não, está aqui. Então é assim, atividades fraudulentas podem resultar na perda de acesso à conta, inclui as seguintes: aumentar deliberadamente o tempo ou distância de uma viagem de forma desonesta. Olha, para já vou dizer que há aqui um perigo nesta situação, porque quem nos aumenta a distância de uma viagem muitas vezes, acho que o Vítor Soares falou nisso, é o próprio passageiro. Olha, deixa-me ir um pouco mais à frente, para depois denunciar que o passageiro tentou cobrar, que o motorista tentou cobrar mais. E então quer o meu dinheiro de volta. Há aí uns habilidosos passageiros que andam a tentar esta habilidade. Olha, solução para isto. Quero deixar... Acontece tantas vezes. Não é aqui, as pessoas nem sabem o número da porta. Às vezes nem sabem onde é que quer ir. E a gente facilita. O próprio GPS marca o fundo do prédio, não a frente. Se a pessoa não coloca o número, vai parar no início da rua e a pessoa quer ir para o fim. Sim. A gente faz tanta viagem a mudar o carro de sítio, tanto dinheiro perdido em recolhas, porque é que a gente também não vai facilitar mais uns metros a um passageiro que não sabe bem para onde ia? Mas pronto, lá está. Pode ser, o castigo pode vir daí. Solução para isto: é melhor cancelar no sítio onde está o ponto. E acho que foi ontem que fiz isso. Desliguei logo a viagem. Manipular os dados GPS ou utilizar aplicações de localização GPS falsas. O pessoal fez isso muito na estafeta. Eu não vejo muito isso funcionar no motorista, porque você vai colocar que o senhor está lá em Azeitão agora. O senhor vai lá buscar alguém, sair daqui para ir lá buscar uma pessoa? Pois claro. Aceitar viagens sem intenção de as concluir, obrigando os utilizadores a cancelar. Olha, recentemente fizeram isto a um amigo meu, é verdade. Um motorista fez. Passou por Azeitão, já ia lá em Coina e o gajo não cancelava. Pronto, estava-se a fazer o cancelamento por parte do passageiro para ganhar. E um motorista bem classificado, não é? O meu amigo, o Tony Soares, dos Açores, os amigos frequentam bastante a nossa casa, chamou e olhei para o motorista, acho que era 4,98. Ele aceitou e eu pensei assim, ele está com destino definido. O Tony ia de Azeitão para a Quinta do Conde, para a estação, acho que era isso. Eu pensei, não, ele vai cá passar, porque ele é um motorista experiente, deve saber o que está a fazer. Olha, estava a cometer a fraude de querer ganhar dinheiro à conta
à conta do outro. Pronto, infelizmente há estes habilidosos. Fornecer informações corretas ou imprecisas sobre si mesmo ou criar conta. Já agora, já que a gente para aqui, ou que eu parei aqui, vamos lá ver, há uma forma de desbloquear contas, que é contratar um vigarista. Os hackers. Eu vi muita gente, não sei se funciona também. Funciona, mas não são hackers. São pessoas internas. Talvez também não. Quando isto desligar, depois eu posso dizer como é que eles fazem. É melhor a gente não dizer aqui tudo, porque isto é trabalho da Uber, não é trabalho nosso descobrir como é que isto funciona. Mas o resultado é que depois de pagares o que eles te pedem, eles vão bloquear a conta para não serem descobertos. Ficamos por aqui, nesta. Pode ser? Depois falamos mais, Jorge, no fim. Ok. Pedir taxas ou débitos fraudulentos, como taxas de limpeza falsas. Eu não sei onde é que vão inventar. Mas como é que alguém que seja capaz aqui de inventar isto? Mas isto deve vir de outros países. Eu, por acaso, peguei umas passageiras, seriam muçulmanos, com certeza, pela vestimenta, vinham da Turquia. A minha filha. E peguei-as no aeroporto e foi para fora de Lisboa que as levei, não lembrei onde. E perguntei como é que funciona lá na Turquia. Aquilo lá é impossível. Os motoristas, o valor é um e eles ligam a dizer que querem cobrar outro. E é assim generalizado. Isso aqui não é possível. Já é assim, do local. Se o passageiro quiser, paga aquilo que está lá e já está avisado que entrar no carro vai pagar mais outro tanto. É incrível. Ainda tem mais um pouco. Pois é, eu passei por há pouco tempo, há um mês mais ou menos, peguei dois irlandeses na Urban Beach, sentido Costa da Caparica. Em cima da ponte, eu olho pelo retrovisor, tá a vomitar assim litros. Parece que ele passou a noite só no vinho. Tinha uma vomitou na piscina ao ponto de Vasta Gana. Fiquei doido. Felizmente não sujou muito o carro e consegui limpá-lo, mas a gente fica doido com estas situações. Quando eu olhei pro vidro, parecia que o vidro estava fechado, porque não via nada para fora, porque aquilo esticou no vidro. E ele encostava no banco, e o vidro aberto que ele abriu para vomitar, e aquilo foi descendo assim e pegava no banco. Daí eu parei no Via Verde, no Colibri, depois da ponte, e fui conversar com eles. Olha isso, eu trabalho, tenho família, você veio da boate, eu estou começando o trabalho agora, eu trabalho de madrugada, eu já não trabalho hoje mais. Ou seja, você atrapalhou todo o meu problema, todo o meu trabalho, e eu não vou conseguir trabalhar nem hoje e nem amanhã. Já vai com três, este foi o terceiro e o último, mas é tão desagradável. Aí ele falou comigo assim, quanto é então? Eu falei assim, não, o negócio não é quanto é, o carro é meu, não é alugado. Mas 2 dias de trabalho meu, eu vou ficar aí sem ganhar aproximadamente 400 euros. Ele eu pago. Uma limpeza de estofos, é cara. E ele quis me dar dinheiro e me deu dinheiro. Me deu dinheiro na hora. Ele me deu, não me lembro, 180, 200 euros na hora. Isso paga? Eu falei, paga a limpeza, lógico que paga. Só que o meu problema não é esse. O carro é meu, vai ficar com cheiro. E era muita bebida alcoólica, então aquele cheiro horrível no carro. E ele falou, passa amanhã no meu hotel para você tirar mais dinheiro. Eu falei, isso vai me dar problema. Ele vai reclamar na plataforma e dizer que eu estou tirando dinheiro dele fora da plataforma. Pois. Aí comecei a gravar tudo que ele... Gravar assim, por mensagens. Eu falei, não, vamos conversar por mensagens. Eu não falo muito bem inglês, vamos trocar mensagens. Sim. E dei ele meu número e ele começou a me enviar mensagens. Foi o jeito de eu ter uma prova que não foi eu a cobrá-lo. E ele, não, passa no meu hotel amanhã... Não foi, não teve o amanhã, porque o valor que ele me deu para eu lavar o carro. Olha, houve um colega na nossa equipa que uma passageira urinou no carro. Urinou mesmo? Urinou. Aconteceu isso comigo no Brasil, Uber Black. Eu tinha um carro com banco de pele. Agora sim, vê se esta situação, só o passageiro seguinte é que detectou, não é? Que o carro estava molhado. Porque no início não começou logo a cheirar. Mas vamos pensar nisto. Se calhar ela nem fez propósito. Se calhar ela tinha um problema mesmo. O que é certo é que o carro ficou parado umas horas, porque tirar aquele xixi dali não é coisa fácil. Não, era banco de tecido? Era tecido, era um Fiat, foi um Fiat. Sim. Fiat tipo. Eu tinha um carro... Aquilo que depois ficou assento ali no cimo do depósito, o depósito está debaixo do banco.
Eu rodava no Brasil de Uber Black e meu carro era banco de pele. E eu carreguei uma moça muito bêbada. E eu escutei ela falar comigo, quero fazer xixi, quero fazer xixi. Ela, amiga, tá quase chegando. Só que depois aquilo silenciou, não ouvi mais falar do xixi. Elas desceram, tocou mais um black, eu fui atender. A mulher sentou, ela, eu molhei todo, tá tudo molhado seu banco. Na hora veio na minha cabeça a mulher falar do xixi. E eu, como é que eu falo para a senhora agora? Eu, olha, desculpa, alguém deve ter... Porque lá a gente andava com água e rebuçados, alguém que entornou a água aí, ou alguma coisa, peço desculpa. A senhora, não tem problema, eu estou aí para casa, não há problema algum. Pois, agora repara nisto, né? Tiramos logo fotos, o colega tirou logo fotos ao banco e mandámos, não se lembro se era Bolt, se era Uber, para pagar. Era Uber. E depois disseram assim, não se nota, as manchas não se notam bem. Se fosse vomitado, notava-se. Ou molhado. O xixi, olha, apesar de ser o que é que alguém se lembrou de dizer? Da próxima molhamos o banco de propósito e pronto. Agora, qual de nós é que vai parar um carro mentindo que houve uma ocorrência destas para prejudicar? Olha, eu imagino que aconteça isso tudo, tanto por parte dos passageiros, tanto por parte dos motoristas. E é necessário, a plataforma principalmente, que tenha meios de saber como é verdade, o que é verdade. Não se pode tomar parte de um lado só. Claro. Entendeu? Claro. Não é fácil cobrar, não é fácil detectar o GPS que a pessoa foi. Tem que ter maneiras de também provar que o motorista está certo. Porque hoje em dia o que a gente consegue fazer reclama antes do passageiro. Se o passageiro reclamar antes, você está ferrado. Né? E é o que acontece. Não quer dizer que resulte para o lado do motorista. Teve um passageiro, a gente fala que no meu caso fez xixi, vomitou. Ele está dizendo que teve uma passageira que engravidou no carro dele. Que não tenha sido seu, né? Vai de bola pior. Que não tenha sido seu filho, né? Uma vez apanhei uma passageira tão mal disposta, ela estava tão grávida, estava muito grávida, tão mal disposta, e disse logo, olha, se esse bebê nascer dentro do meu carro, quer ser o padrinho. É horrível isso. Eu peguei uma passageira indo ter filho, que a contração, eu imagino que seja muita dor, e ela foi a gritar de Lisboa até a maternidade, assim, que eu não conseguia concentrar no trânsito com os gritos dela. Eu falei, esse menino vai nascer agora aqui no carro. Graças a Deus deu tempo de chegar. Mas como concentrar na condução com aqueles gritos assim, que parecia que estava arrancando uma parte dela. É muito ruim. Passei por isso, foi... Há situações que são muito desagradáveis e colocam em causa a nossa segurança do passageiro, dos peões que estão na estrada e do equipamento. É por isso que se eu percebo que o cliente está irritado, eu não faço aquela viagem. Uma outra que te tirei fora do carro foi em Bolt, foi lá no Cacho de Dré, era madrugada, que a gente começava de manhã a ir para o Cacho de Dré, é terrível. O destino era para um lado, os amigos queriam ir para o lado, ela queria ir para o outro, sentou-se no banco da frente, eles discutiram tanto, olha, eu não vou fazer esta viagem, vou cancelar esta viagem, ali foi. Pois. É correr com eles fora, não há hipótese. Aliás, faz parte das próprias regras também de que os passageiros não podem... nós podemos recusar os passageiros por estarem transtornados psiquicamente. Agora, e provar isso? Que vai acontecer, que o mal não sou eu. Pois é. O que vai acontecer você pôr esse passageiro para fora, ele vai dizer que você foi preconceituoso, isso, por qualquer uma das possibilidades existentes de preconceito, e o bloqueio é automático. Esse é o grande problema. É aquilo que eu falei. Eu entendo que, para muitos passageiros, realmente a viagem é traumatizante. Não correu bem. E isso é na sala da faculdade, no trabalho, tem aquelas pessoas que você não consegue mesmo. E você dá o azar de encontrar com uma pessoa dessa sendo motorista do seu carro. Só que também tem os mentirosos. Por exemplo, eu vi casos de como o amigo falou que agora que uma menina engravidou no carro dele, de começar algo assim, e o cara falou, olha, ou vocês acalmam, ou então não levam. E eles não acalmaram, ele pediu para descer e ter queixa de preconceito, homofobia.
Isso é complicado. Porque até para ter o seu direito, você tem que pensar muito se você vai querer o seu direito mesmo ou vai correr o risco de ser bloqueado. Esses passageiros, quando andam enroscados no banco de trás, isso é eu desejo livrar-me deles o mais rápido possível, porque estão a perturbar a nossa condição. Como é que é? A gente não fica entusiasmado com aquelas cenas, não se trata disso, nós estamos preocupados com a nossa condição. Mas não se sabe até onde que aquilo pode ser uma violação, por exemplo, que aquilo pode resultar num ato, que depois sobra para nós, acabamos no tribunal como testemunhas, com a vida transtornada por causa desses comportamentos. Geralmente estão bêbados, a gente não sabe até que ponto aquilo são bêbados um casal, ou se é bêbado um aproveitando do outro que está bêbado. Eu também não... É difícil. Eu já tive um caso em Lisboa, e eu estava ouvindo uns barulhos estranhos, eu falei, toda hora eu olhava para trás, falei, esses beijos estão com um estalo muito diferente. Eu falei, rapaz, olha, se você continuar tirando a roupa da moça aqui dentro, o carro não tem um vidro escuro, daqui a pouco a polícia nos para por atentado ao pudor. Quer esperar chegar em casa, você conhece a moça, quer que eu te leve para algum hotel, mas só calma, até a gente chegar, faltam 2 minutos para... Ele pegou do cais até o McDonald's ali da Dom Pedro, se eu não me engano. Sim. Era só aquilo, só aquele trajeto. E a sensação que eu tive é que ele tinha aquele trajeto para aproveitar, porque depois ia ter pessoas e dentro do carro ele está escondido. Eu queria ver se ele não mudava de ideias, ou então, pronto, tinha ali uma questão pessoal, que é melhor que isto não morra aqui. Sei lá. Olha, nós temos aqui um senhor Carlos Manuel dos Rufin. Boa noite, entrei agora. Gostaria de saber quais as 5 maneiras para o desbloqueio. Eu vou já dizê-las todas, já que esta conversa vai longa. Pois é. Ora bem, deixa-me aqui pegar as minhas notas para seguir. Olha, pronto, a primeira é a Uber regressar aos tempos em que tratava os motoristas como pessoas dignas. Essa é uma das possibilidades. É a primeira. Segunda, a Uber cumprir a lei TVD artigo 7º, que não pode excluir ninguém, não pode fazer discriminação de pessoas, tal como estão a fazer com alguns de nós. Terceiro, denunciar a Uber publicamente pela sua prepotência e desprezo pela vida dos motoristas injustiçados. 4. Alterar a atual lei TVD, incluindo nela o impedimento de que as plataformas sejam juízes e carrascos. Ninguém pode ser condenado sem ter direito à sua defesa. E incluir nisto a possibilidade dos motoristas avaliar os passageiros, porque há mais passageiros mal comportados do que motoristas. Não é? Desde que você... Largamente. Porque isso é matemático, tem mais passageiro do que motorista, então... Quinta e por último é pagar a um vigarista e andar lá 30 dias. Essa a gente nem conta como possibilidade. A quinta é mais um sarcasmo do que realmente uma possibilidade. Essa realmente é só um sarcasmo. Essa quinta possibilidade é complicada. Mas é realmente isso. E com essa nova lei agora, nova lei sim, né? Essa do trabalho digno, teoricamente os operadores também podem ceder contratos. Se o senhor fosse motorista da minha empresa, como que eu faria nesse momento? Eu tenho um motorista que foi bloqueado e eu mando o senhor embora por justa causa. O que o senhor pensa disso? Assim? É assim, eu, na equipa que tivemos, que agora está bastante mais reduzida que anteriormente, nunca tive esse tipo de problema. Já tivemos 5 pessoas a contrato, mas quando tínhamos transferes e neste momento temos apenas um elemento a contrato. Sim. Claro, tem os seus direitos e foi isso que o fez sobreviver no período do Covid, foi ter um contrato. Sim. Agora, a maioria dos motoristas não quer ter contrato, não quer ter compromisso, não quer exercer esta atividade com um horário e uma provisão. Sim, mas o meu medo é, igual ele disse, eu também sou operador, mas no meu próprio carro é sozinho. Mas se eu quisesse crescer e outras pessoas que, por exemplo, estão no setor, e a lei impor que tem que ter contrato, o meu grande medo, assim, por mais que seja até por ignorância, por falta de conhecimento, seria isso. Eu dou um contrato para o motorista e ele é bloqueado.
eu tenho o direito de mandá-lo embora por justa causa? Sim. Já que... De acordo com a lei do trabalho, se for justa causa. Mas porque não basta só mudar a lei para isso. A lei tem que começar a aceitar o bloqueio. Olha, por exemplo, ou a empresa teve quebra da receita, não consegue pagar o colaborador e pronto, pelas opções que nós tomamos de trabalhar com estas plataformas, depois nós temos aqui uma vela a queimar dos dois lados. Quer dizer, depois é que também vem aí os impedimentos, e muito bem, dos tempos limites de condução. Sim, eu nem percebo muito disso. Isso parece que só precisa de haver a regulamentação para que isso entre em vigor. Como é que é? Um motorista não consegue faturar em 8 horas de trabalho. E eu sei que ia funcionar com tacógrafos, não é? Vai-nos complicar a vida imenso, não é? Porque tivemos viaturas, e ainda temos uma com tacógrafo, e alguns da nossa equipa trabalharam com tacógrafo também, e aquilo complica imenso a vida do motorista TVD. Quer dizer, se houver tacógrafos, olha, venham, mas venham para os táxis também. Não pode ser... Desarrasquem-se. Não pode ser só para uns, terá que ser para todos. Aqui tem uma pergunta. Sunset, mais empresa. Quais as medidas que estão a ser tomadas? Para resolver isto? Grupo, estamos só a fazer isto, pressão social. Quer dizer, da minha parte, há um outro grupo que está a avançar para um processo judicial. Eu não faço parte, não vejo que seja ainda o meu tempo para isso. Porque isto não é um grupo com orientações rigorosas, não é? Aliás, logo na frontal do nosso site dizemos logo ao que vimos, respeitamos aqui a liberdade de cada um de atuar individualmente, em coletivo, para desenhar as ações que entender para resolver o seu problema. Somos um grupo de partilha, reunimos informação e o que pretendemos é fazer pressão social para que as coisas mudem. E tem que mudar porque já somos muitos a ser vítimas desta injustiça. Tem que mudar. Sim. Olha, nem que fosse só um, nem que fosse só eu. Nem que fosse só eu. Há que ter mudanças. Yeah. Pois é. O Carlos diz que os táxis já têm tacógrafos. E ele também pergunta, então como vamos limpar a nossa imagem? Eu acho que é o Carlos Rufino, não é? Pois, nós temos dialogado como é que vamos limpar. Olha, expondo, sendo verdadeiros, sendo autênticos. Imagina, apresentando os nossos casos. Eu, por acaso, conheço o caso do Rufino, é incrível. Ele próprio que estará no seu direito e liberdade de dizer aquilo que entender, não é? Porque é uma questão dele. Eu estou a fazer a minha parte. Imagino eu, por exemplo, que se a Uber abra o escritório para ouvir os motoristas, ou ouve o senhor, por exemplo, chega lá e percebe, teve aqui um equívoco, o que hoje é foto embaçada, na sua época era documento falso. E lhe dá o retorno, lhe dá a possibilidade de voltar a conduzir na Uber, isso é limpar a imagem. Sim. Um reconhecimento, por exemplo, olha, naquela altura era assim, hoje em dia já chamamos isso de foto embaçada. Até ia um bocadinho mais longe, um pedido de desculpas fica bem a toda a gente que é grande, porque aí é que se demonstra a grandeza de uma pessoa, é quando somos humildes a reconhecer os nossos erros. Este é um erro grosseiro. Pois é. O Carlos disse, mas eu já li. Ele disse que o táxi já tem tacógrafo. Eu, por exemplo, não sei muita coisa dos táxis. E se eles têm... Desconhecia, o Carlos diz. Tem. Ok. Pois, mas eu não sei que tacógrafo será. Se calhar é tipo um equipamento deles que terão, não é? Agora, o tacógrafo, vamos lá ver. O tacógrafo funciona assim. Trabalhas 4 horas e meia, tens que ter 45 minutos de descanso. Sim, mede o cartão, está contando, mede o cartão, parou de contar, né? Geralmente o tacógrafo serve para pegar as horas também, não só o tacógrafo não pode funcionar sem cartão. Sim.
Não, eu digo assim, põe o cartão, está contado no seu tempo. Você tirou o cartão, o seu tempo para de ser contado. Não. Mete-se o cartão pode lá estar e colocares o tacógrafo em descanso. Ah, sim. O que eu quis dizer. O cartão vai contar. O próximo motorista foi lá e pôs o outro. O cartão vai contar quando o carro começar a rodar. Portanto, é aí que começa a contagem de tempo. Agora, chega às 4h30, podes fazer a pausa antes, antecipa, pronto. Os tacógrafos digitais fazem essas continhas muito bem certinhas, é melhor que escrever à mão no LIC. Porque tem um método idêntico, as regras são as mesmas, porque são as mesmas em toda a Europa, os tempos de descanso. Mas, por exemplo, imagina que nós aceitamos uma viagem e estamos com 4 horas de trabalho. 3, 5 minutos de recolha. A viagem, às vezes, a gente nem dá para ver para onde é que vai. Vai daqui para Cascais, vai para Sintra, vai para Setúbal. Pisas o risco, tu passas as 4h30. Aquilo vai entrar em amarelo. E aquilo vai ficar lá registado. E a multa, quando a polícia o verificar, vem com retroativo. Não é a transgressão do dia, é todo o histórico de transgressões que fizeste. E pior ainda agora, os tacógrafos digitais, a polícia nem precisa de ver o teu cartão e meter lá a pen para ver se a coisa está a bater certo. É com pistola apontada ao vidro. Fazem leitura, do chip, né? De tudo. Pois é. Isso é complicado. O Sunset, que ele perguntou se o grupo tinha processo, ele disse: sem processo em tribunal não dá em nada. Se calhar o grupo do senhor está, por enquanto, no início, a se conhecerem. Não, eu não faço parte desse projeto. Pois é, ele está dizendo que sem processo não dá em nada. Eu estou dizendo que se calhar o grupo do senhor, nesse momento, não tem processo, porque eles estão a se conhecer, a juntar, angariar pessoas. Está funcionando assim, dentro do grupo que criamos, houve um elemento, que foi o Carlos, que criou um grupo destacado para avançar com um processo. Portanto, temos aqui um subgrupo, vamos dizer assim. Entendi. Eu não faço parte desse processo. Ok. E o Carlos mandou: vamos ser como os professores, médicos e enfermeiros? Fazer tantas greves, manifestações e não acontece nada. O senhor pensa que pode chegar a acontecer isso? Por exemplo, por não ter resposta, ou então por não ter histórico de resposta? Pode acontecer, pois claro. Pode acontecer. É uma possibilidade. Pode acontecer nós termos um Parlamento que não quer saber dos problemas dos seus cidadãos. Pode acontecer. Um Parlamento, os partidos não se dedicarem a todas as causas. Uns preocupam-se mais com as causas do que outras. Claro que pode. Pode acontecer haver um governo que coloca limitações às plataformas e com isso elas decidem não operar. Foi o caso do Uber na Madeira, não é? Puseram contingentação, acho que é assim que se chama, não é? De veículos. A Uber disse: para nós não serve. Foi embora. Ficou o Bolt. Nos Açores nem sequer existe nenhuma nem outra, mas isso será por outras razões, não é? Eu fui em ambas as ilhas e percebi que na Madeira tinha Bolt e nos Açores não há nada. Era mesmo. Houve alguém que tentou fazer lá, como toda a gente que tiver algum dinheiro pode tentar fazer uma plataforma dessas, mas não resultou. Estávamos a falar agora do tacógrafo e o Paulo Couveiro disse: e quando o cliente muda o destino? Porque às vezes você já está no limite do tempo e ele muda para mais ainda. Vamos pôr o cliente da rua, chama o outro que já não tem condições. Pois, exatamente. O Paulo está a fazer essa pergunta porque ele sabe o que é um tacógrafo, que ele já andou preso a um. Eu, na época da pandemia, eu ainda não era parceiro, eu era panda alugado. E naquela altura a gente tinha que trabalhar muito tempo para conseguir fazer o mínimo possível. Então estourava minhas 10 horas de aplicação muito facilmente. E aconteceu várias vezes de eu pegar um cliente, por exemplo, em Benfica, chegar lá no Barreiro, a Bolt dizer: suas horas estouraram, não pode ficar mais online. E eu moro cá em Lisboa. Aconteceu-me isso também. E ter que voltar de graça. Queimar o tempo, cheguei a queimar o tempo Uber também, mas pronto. Pois, o problema é esse, é que o passageiro te levou para muito longe, a empresa deixou você ir,
e chega lá e te bloqueia. Aí como que você volta? Você tem que voltar de graça, porque você não consegue passageiro para voltar. É que pois é, o Sunset diz, por isso digo que sem processo em tribunal, se não for em tribunal, a tomar atitudes não dá nada. Nunca será resolvido. E o Carlos, eu sei, até tenho família nos táxis, então por isso que ele sabe Ok. E sei de várias lutas iguais às nossas, preços mínimos e limite de licença a motoristas na nossa atividade. Eu cheguei a perguntar ao Vitor, como o assunto aqui saiu um pouco da esfera só bloqueios,